cultural, para mim, né, como arquiteta, urbanista, especialista em patrimônio histórico e artístico nacional, é tudo que tem a ver com a sociedade, com o ser humano, com os bens materiais e imateriais de uma comunidade. E que isso passe de geração para geração. Tá? Então, aqui em Aracaju, eu considero que patrimônio cultural, além do que está no plano diretor, eu acho que tem a ver com o que as pessoas se relacionam, né? Tanto entre as pessoas, como também com o espaço físico. Né? Então, esse limite, né, tanto dos dois planos antes da revisão, né, que eu acho que depois da revisão tem uma mudança de conceito e define algumas áreas um pouco diferentes, eu acho que além desse limite que determina o plano, eu acho que a gente tem que pensar num âmbito muito maior, para assim a gente ter uma definição mais completa do que seria o patrimônio cultural e abranger de uma forma diferente. Também nós temos aqui a capa para celular, para você conservar o seu celular a partir de R$10 de Sai pra cá não. Havia uma demanda por uma cidade mais eficiente, mais contemporânea, que tem um veículo, então alguns prédios têm sofrido alguma intervenção de demolição total, porque há um entendimento que é prioritário o acesso ao veículo, ao transporte privado, ao invés da conservação, que não é entendido como um fardo que a sociedade deve levar. Os proprietários, principalmente, se acham punidos porque não podem fazer uma alteração no edifício tombado ou na intenção do planeta. Então, a questão cultural tem, infelizmente, condenado as edificações históricas de importância arqueológica e histórica da nossa cidade. A lei, apesar de ser até ajustada e ajustada de acordo com as leis federais e outras leis, até internacionais, coisas internacionais, elas não são cumpridas, porque não existe recurso alocado para isso. O Estado não pode dar recurso diretamente para defender uma propriedade privada, que seria até ilegal. Mas existem mecanismos através de Lei Rouanet, por exemplo, outros mecanismos de concurso público, que você pode colocar seu imóvel para propor uma intervenção e receber recursos de empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce, Chess. O mais importante, eu acho, é ensinar as pessoas, através da educação ambiental, patrimonial, que são elementos arquitetônicos importantes para a manutenção da paisagem, das relações humanas em relação à história do lugar. Há uma memória do saber fazer e do saber viver, né, que constitui a nossa seditoriedade, a aracajunidade, ou essa identidade que a gente não consegue dar um título, né, e também como resquício do passado que a cidade teve como base fundamental dessa formação urbana, né, que nasceu desde o princípio de 1950 contra qualquer cuidado ambiental. Nós temos um aterro, né, Aracaju, se fosse escolher hoje uma locação, jamais seria esse sítio histórico central, porque é uma área de manguezal e apicultura, mas dado esse fato histórico daquela época, dos aterros sensíveis que trouxeram a forma da cidade, nós temos que entender também que essa paisagem, a proximidade do rio, as áreas alagadas, fazem parte da nossa história. O que, de certa forma, vem culturalmente também justificar isso, ou trazer uma relação aos contínuos processos de aterramento e desmanche de dunas que nós vemos hoje nos condomínios de alto padrão na Zona Sul. Então, é uma característica específica de Aracaju, assim como outras cidades litorâneas têm também isso,
mas o patrimônio, de certa forma, tem sofrido muito mais aqui. A gente viu na Avenida Penedo, em Piranhas, ou em cidades menores, que houve um crescimento do centro, as edificações estão melhor conservadas. E aí o funk pode atuar de maneira melhor, sistemática e de maneira conjunta, um conjunto maior, no centro, a gente já está vendo que são pequenas peças isoladas que sobrevivem à cidade, e manter isso realmente é uma dificuldade, porque nós perdemos a noção do conjunto. Então, quanto mais antes a gente intervir e garantir que as leis sejam cumpridas, né, dentro do que foi previsto nos códigos urbanísticos, melhor seria para a cidade, principalmente para as futuras gerações que vão ter um passado melhor conservado, marcado na paisagem urbana, nesse centro a priori, que é o centro mais importante, de onde nasce a urbanização de Aracaju, através